Olá pessoal que acompanha aqui o canal MR Notícias, um bom 2023 para vocês. Nossa primeira entrevista do ano é com o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Monte Aprazível, o vereador Marcos Batista, do PV, foi eleito em dezembro por unanimidade e conversa aqui com a gente, com vocês do canal MR Notícias que sempre acompanham. Presidente, obrigado pela conversa, por nos receber aqui e falar um pouco aí da sua gestão nos próximos 2 anos aqui na Câmara Municipal. Obrigado você, Marquinhos, obrigado pessoal da MR Notícias que nos acompanham. Um feliz 2023. Presidente, conforme eu falei, o senhor foi eleito aí como presidente da Câmara aqui de Monte Aprazível por unanimidade. Quais são os seus planos como presidente aqui da Câmara? Ô Marcos, as minhas intenções como presidente aqui da Câmara é seguir com a Câmara organizada, voltada mesmo para o público, para a sociedade aí, população aprazivelense, né? Com o intuito de mostrar o lado bom político, que a gente consiga resolver os problemas da cidade com o mínimo de conflito possível e atravancando o mínimo possível o desenvolvimento da cidade. O senhor já conversou com o prefeito Márcio Miguel, depois que o senhor assumiu a presidência da Câmara, uma conversa assim, mais entre poderes, prefeito e legislativo. Informalmente, eu acredito que o senhor deve ter conversado, mas uma conversa entre presidente e prefeito, já teve? Marcos, ainda não tive, eu já tive no gabinete do prefeito, já desejando um bom ano, mas como nós estamos em recesso, eu preferi deixar agora para o começo dos trabalhos, né? E que eu fosse também anotando os problemas da cidade para passar para ele, para a gente ver de que forma a gente consegue resolver isso aí, da melhor forma possível, uma vez que tem muitas obras aí, né, em andamento, e muitos problemas na cidade, e a gente buscar soluções para isso. E um dos problemas que o prefeito se deparou, o município se deparou, acredito que seja de conhecimento do presidente, onde Aprazível tem um distrito industrial, o prefeito está correndo atrás de outro aí, né? E hoje a população precisa de empregos. É claro que tem uma conjuntura nacional por trás disso aí, mas muitas pessoas acreditam que a queda dos números do censo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a ver com a falta de emprego aqui na cidade e muita gente deve ter se mudado por conta disso. Quem tem essa função de buscar empregos? É a Câmara, o prefeito? Depende do empresário? Como é que o senhor vê toda essa questão, que é claro que depende de muitos fatores, presidente? Ô Marcos, é uma ação conjunta de todos, como você relatou, é do prefeito, é da Câmara Municipal e dos empresários, né? Cada um com sua expressão no seu devido local. O trabalho aí que o prefeito iniciou e os vereadores também abraçaram, que foi o Distrito Industrial, que a gente vem buscando destravar, tem uma eleição aí no meio, que foi a eleição presidencial, que interrompe algumas atividades, né? Mas nós estamos buscando abrir um Distrito Industrial para trazer mais desenvolvimento para a cidade. Mas também temos que pensar na capacitação de pessoal, de gente, e nos investimentos dos empresários na cidade. E no caso desse que está aí, muita gente questiona, fala, mas existe um que tem problemas, vai se criar outro, vai ter mais problema, um tem que ser deixado de lado, não tem que se resolver. Qual que é o passo certo, digamos assim, a dar, presidente? Ô Marcos, os erros de gestão do passado desencadearam um distrito industrial travado e de uma forma assim, que se a prefeitura tentasse repatriar alguns prédios ali, teria que fazer uma indenização. Essa indenização ela fica tão alta que ela fica incompatível com a absorção dos imóveis. E os erros do passado servem para a construção do futuro. Então a tendência nossa, junto com o Executivo, é estudar uma maneira de criar o Distrito Industrial, colocar ele a público, para que seja feito aí o uso, né? Mas que a gente coloque umas condições e cláusulas que não venha acontecer o que tem acontecido com os outros distritos que já houveram aqui. Foi porque a cidade fica a pessoa pegar e repassar para outro, né? Exatamente. É muito difícil você, às vezes, impor algumas regras e saber do futuro que se dê para se cumprir. Então, o que acontece? Se passar esses lotes à frente, que passe as responsabilidades também e os compromissos. Então, os compromissos sejam
bem severos a ponto de que a pessoa corre o risco de perder, às vezes, tudo que colocou sobre o imóvel. Por quê? Porque senão vira uma zona de comércio e perde o foco que seja as indústrias e o aumento de trabalho dentro do nosso município. Presidente, no caso aqui de Monte Aprazível já se achou que seria ter uma vocação, é rural, é emprego, é serviço, é comércio? Qual que é a vocação do município hoje? Ô Marcos, os prefeitos aí, os políticos que às vezes se antecederam a nós, eles buscaram mais a área industrial e deixaram a rural um pouco de lado, mas a rural tem muita força. Então ela veio crescendo, veio desenvolvendo e a industrial ela veio diminuindo. E com isso hoje o município é mais rural do que industrial. Mas precisa haver um equilíbrio sobre isso, né? Não adianta nós termos aí uma parte rural produzindo muito bem como está, aí como o agro hoje é moda em todo o Brasil, mas a indústria é muito importante. E aí o que tem faltado aqui é essa contrapartida da indústria dando apoio para o rural para desenvolver mais o município. E muito se fala em capacitação. Hoje, pelas conversas que o senhor tem, o senhor é vereador há 2 anos, esse é o caminho a capacitar para os dois lados, industrial e rural, presidente? Sem dúvida, Marcos, porque nós precisamos investir mais nas formações técnicas. Às vezes a acadêmica é um pouco mais extensa, mas também não deixar de lado. Mas começar com as técnicas, que são períodos mais curtos, para ingressar o pessoal no mercado. Não adianta nós termos indústria, não adianta nós termos empregos e não termos pessoas capacitadas. Então é necessário que a gente faça um projeto seguindo mais ou menos nessa linha. Eu falei há pouco sobre a questão do censo, do IBGE, e no final do ano passado, né, o IBGE divulgou a prévia, os números aí do censo. Esse censo ainda não estava completo, estava ali em 80%, 90%, tem cidades que nem isso, e o Tribunal de Contas usou esses números para definir o fundo de participação dos municípios. Teve uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, o tribunal voltou a usar os números de referência do ano passado. Mas isso fez com que o prefeito, não só aqui, mas de outras cidades, se mobilizaram para encontrar esses moradores que estavam perdidos aí. Assessoria, enfim, todo mundo se mobilizou para encontrar. Teve falhas, IBGE, prefeitura, ou não dá para elencar, apontar dedo onde teve falhas nessa questão do censo, presidente? Marcos, eu vejo falha em todos os lugares, eu vou dizer por quê. A prefeitura é quem conhece a cidade realmente, os problemas e a população. O IBGE vem de fora e trabalha com dados e informação. O que aconteceu? O IBGE, com falta de informação e pessoas que às vezes não queriam dar informação, medo de pagar mais imposto, ser perseguido porque se desenvolveu ao longo dos anos, deixaram de ceder informações. A prefeitura, por outro lado, ela fez um trabalho de informação, mas ela não fez um trabalho de conscientização. E aí quando você faz um trabalho de conscientização, a população acredita na prefeitura. Por quê? Porque ela é da casa. E aí quando a população então fica sabendo, ela tem uma segurança maior em passar as informações. Eu vejo dessa forma. Teve medo, então? Sim, porque hoje a população é muito estelionato, é muita mentira, é muita invenção de coisas, muitas pessoas se disfarçando e passando por outras, e a população tem também a razão dela de não querer ceder informação. Por quê? Toda vez que, às vezes, a pessoa tenta ser honesta, o outro é desonesto e causa um estrago na família, né? A prefeitura e a população, inclusive, tem sido penalizada aí pelo atraso de obras, né? E quando uma obra ou serviço atrasa, parte da população ou culpa o prefeito ou pede providência de vocês, vereadores. Onde a Câmara e os vereadores entram nessa história, questão de obras paralisadas aí que afeta a população todos os dias? Ô Marcos, a função da Câmara Municipal dos Vereadores é a legislação e a fiscalização. Nós temos feito fiscalização, só que a gente esbarra no período da execução da obra. Enquanto não se termina a obra, você fiscaliza, mas tudo pode ser mudado dentro do decorrer da construção. O problema que eu tenho visto no nosso município
é que assim, nós conseguimos muita coisa, mas nós não estamos conseguindo implantar com dificuldades aí na parte da licitação, dos editais. E assim, eu tenho me prontificado a ver aonde eu consigo contribuir para que melhore isso, né? Eu não tenho tido muita oportunidade, porque a licitação ela é mais ou menos de uma só forma, mas eu acredito que se nós se unirmos mais e se empenharmos mais, nós vamos conseguir melhorar isso aí. A prefeitura tem tido o azar, diríamos assim, de ter empresas que vêm, começam, param, pegam uma outra obra em outra cidade. O prefeito até disse aqui para mim, numa outra entrevista, ele disse que barrar é difícil porque o edital ele já está tentando ali proteger a prefeitura. A questão seria de leis federais, mas afrouxar também o edital não poderia, né, presidente? Não, eu acho que tem que ser mais severo ainda no edital, Marcos, porque o que acontece? As empresas vêm e apresentam um valor que não dá para se cumprir, você não encontra em lugar nenhum algo que assim, a gente tem noção de valores e sabe que o sistema é burocrático e acaba até ficando um pouquinho mais caro porque tem que ser tudo certinho, né? Não tem como ser como uma pessoa física, às vezes, que não emite nota e assim por diante. Então, você vê pessoas apresentando aqui valores que você olha e fica desconfiado assim, será que vai cumprir? E muitas vezes vem a surpresa e nós ficamos na mão aí, a população deixando de ser atendida. Presidente, o senhor falou agora há pouco que uma das funções dos vereadores é fiscalizar, né, os atos do executivo, né? Já são 2 anos aí do seu mandato. Vocês recebem denúncias? Tem reclamações, tem denúncias, mas vocês recebem denúncias de possíveis irregularidades cometidas pela prefeitura? Como é que vocês investigam e filtram todas essas informações que chegam? Ô Marcos, a respeito das denúncias que a gente recebe, a gente vai apurar. Aí a gente apura e vê o quanto aquilo é verdadeiro ou quanto aquilo foi achado que era daquela forma. Por quê? Tudo é embasado em cima da lei. Às vezes o que eu penso e o que eu sinto só serve para mim. Eu preciso ver o que está dentro da lei para que eu possa seguir com a fiscalização. Tudo que é denunciado aqui, ou até feito reclamação, nós vamos atrás. E muitas coisas não precisa nem da reclamação chegar, nós já estamos vendo o problema e a gente se antevê a situação e vai checar como que está aquilo e às vezes até faz uma reunião com o prefeito. A maioria das fiscalizações nossas se enrosca dentro disso que eu acabei de dizer. Está em obra, está no meio do caminho e aí você precisa esperar a conclusão para dizer, olha, não, de fato está errado. Por quê? Se você alerta para que seja feita a mudança. Geralmente eles já se antevêm também, faz a mudança, então a fiscalização vai terminar sendo positiva. Mas a gente tem ido em cima de todas as obras, os vereadores aí estão todos atentos, assim, quando não é um é outro, às vezes tem obra aqui que foi 5 vereadores em diferentes horários ou dias fiscalizar a obra. Presidente, sobre as emendas impositivas, né? Desde que quando elas foram implementadas aqui no município, a prefeitura não tem atendido, né? Um ano foi por conta de, acho que não vou dizer falha técnicas, mas questão na hora de falar de onde sai o dinheiro, para onde vai, e até agora a Câmara não foi atendida. Nessa questão das emendas impositivas, o presidente vai cobrar mais do prefeito, já tem conversado, ele vai atender as do ano passado, aliás, foram aprovadas para esse ano, as do ano passado ficaram para trás. Como que fica, presidente? Ô Marcos, em relação à primeira do nosso mandato, ela realmente não foi atendida. O prefeito apresentou uma justificativa aí onde nós não se atentamos, mas também fizemos uma impositiva em conjunto, onde ela fica pesada para ser atendida. Ou você atende todos ou você não atende ninguém. Não consegue se separar ali, uma vez que nós se unimos com boa intenção para fazer, para ter mais força na obra, né? Porque às vezes o dinheiro não era o suficiente para determinada obra. Isso já tem uma denúncia de um vereador e ele aguarda aí a posição do Ministério Público e aí nós vamos
acompanhando para ver qual o desfecho disso. Sobre a impositiva do ano passado, nós assim, como nós, vamos usar assim, não se atentamos à primeira, nós aprendemos que não dava mais para fazer em conjunto, que poderia cair no mesmo erro, né, de se pesar e ser difícil para o prefeito de executar. Sentamos, conversamos entre nós e vimos a possibilidade de destinar, às vezes até em conjunto, mas em menos pessoas, não todos os vereadores, e demos uma rateada ao longo das necessidades da cidade. E a cidade, nós vimos os lugares que mais precisava naquele momento e assim destinamos. E seria asfalto e equipamentos para Santa Casa? Asfalto, equipamento para Santa Casa e algumas coisas aqui da APAI. E ele sinalizou a intenção de atender elas todas de uma vez ao longo do ano? O Marcos, ele mostrou boa vontade, porque assim, uma vez também que ele não pôde, ele ficou com o peso de se sentir assim, como é que eu faço para atender? E demonstra, sim, que ele vai atender o mais breve possível. Eu não acredito que isso passe do meio do ano. Algumas coisas eu acho que ele até já iniciou atendendo, outras coisas vão daqui uns meses aí, principalmente asfalto, que meio chuvoso é complicado. E as outras destinações aí também, como a APAI, eu acredito que ele atende isso aí rapidamente. O asfalto não é colocado um ponto específico, mas eu tive informações que, eu não me recordo se foi o presidente ou foi outros vereadores, que cobraram muito do prefeito a questão da Avenida Dom Bosco ali, que é um local que tem muito buraco e sofre reclamações diretas. Esse seria um ponto que o prefeito deveria atacar? Não sei se foi o senhor que conversou com o prefeito, queria saber nesse sentido. Esse é um ponto principal, Marcos. Por quê? Porque 5 vereadores, além da impositiva, fizemos a indicação ao longo do ano. Então nós percebemos assim, olha, aqui está com mais problema que os outros lugares. Nós temos a cidade inteira com problema, Monte Aprazível não é uma cidade pequena mais, não é uma vila, ela cresceu em extensão territorial e agora vai crescer em desenvolvimento, mas nós tivemos que começar por ali, e eu acredito que o prefeito vai seguir bem as indicações, em cima das indicações que os vereadores fizeram. Por quê? Porque o vereador ele tem a possibilidade, maior que a do prefeito, de estar andando pelas ruas e mais contato com a população, vendo onde está a necessidade maior. E com isso, pretendemos, e eu, se possível, se reunir com o prefeito pelo menos trimestralmente aí, para a gente achar uns pontos principais para a gente focar mais. Presidente, no ano passado a gente viu aí, saindo de pandemia, mas teve uma questão política lá na Santa Casa, e vira e mexe, ela vem à baila e às vezes o problema, diríamos assim, chega aqui na Câmara, de que forma? Fazer repasses aí de recursos para a Santa Casa. Trocou-se lá a provedoria, até trago esse tema novamente, porque a provedoria anterior, que era o João Roberto Camargo, sempre dizendo que o recurso não era suficiente, pedia-se mais, o prefeito não repassava. Trocou-se a provedoria, 10 dias depois, a prefeitura fez um aporte de R$600 mil e agora fez mais um de torno de 150 mais ou menos. Está sem contrato a prefeitura com a Santa Casa para prestação de serviços aí de urgência e emergência. A Santa Casa ela ficará sempre dependente aí do prefeito de plantão? Seria o caso de se municipalizar? Qual que é a solução para a Santa Casa hoje, presidente? Marcos, a Santa Casa ela nunca vai dar lucro, porque ela veio e foi criada para servir. Ela é uma instituição de caridade, às vezes chega uma pessoa só no dia, ela atende. Se chegar a 100, ela atende também. Então, ela não consegue ter um equilíbrio orçamentário que não fure. Por quê? Porque se tiver pouca população para atender, ela vai gastar menos. Se tiver muito, ela vai gastar mais. Lógico que tem os gastos fixos aí que o prédio consome diariamente, indo uma pessoa ou várias, né? Eu tive conversando com o provedor da Santa Casa e vou conversar isso com o prefeito. A Santa Casa ela não pode ficar refém da prefeitura, ela tem que buscar recursos de todos os lados constantemente. Por quê? Porque ela vive de doação. Tem os repasses do governo, mas ela vive de doação. E como ela está aí para servir,
eles têm que fazer um trabalho muito eficiente para arrecadar a maior quantidade de recursos possível constantemente. E, lógico, deixar a prefeitura não como um segundo plano, mas como algo que está do lado. Olha, se eu precisar, você está aqui do meu lado e eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Porque quando mudou-se a provedoria, então o prefeito fez um repasse de R$600 para que houvesse um equilíbrio financeiro. Foi feito um equilíbrio momentâneo ali, causou uma estabilidade. E aí ela foi se desgastando novamente. Aí chegou agora no fim do ano, fizemos até uma parte da medida impositiva para ela, justamente para ajudar, mas assim, nós temos uma impositiva no ano. E a compra de ela tem 12 meses. É uma compra de um equipamento que pode gerar lucro para ela a longo prazo, né? Exatamente. Isso é investir na população e na Santa Casa. É um investimento duplo. Agora, que precisa ver e estudar melhores formas de arrecadação para a Santa Casa, sim, por quê? Porque nós sabemos que ela sempre vai gastar. Ela sempre vai passar do limite. Por mais que você economize, por mais que você reveja todos os gastos, as coisas estão aumentando constantemente, os repasses do governo, federal, estadual ou municipal, ele tem se mantido da mesma forma. O municipal aí que tem tentado querer ajudar um pouco mais, mas tem as dificuldades e limitações também. Municipalizar, como a gente vê, estatizar, aliás, vender, no caso, a Sabesp. Aqui seria outro caso, a prefeitura acampar. Isso tá no radar por aí ou é só especulação, presidente? Não, eu acho que está mais na especulação. Você assumir algo que está dando certo é difícil. Por quê? Porque mais um problema que você vai ter, se você estatizar, corre-se o risco de, às vezes, ficar ineficiente ou inoperante, né? Ela passa a ter as regras de uma administração 100% pública, né? Exatamente, Marcos. E aí ela fica com uma condição muito difícil de se administrar. O que eu acho que tem que ser feito, como essa provedoria é competente, mas é uma provedoria nova em relação ao João Roberto Camargo, ele já vem de um período de crescimento. Então ele atravessou várias etapas ali e foi se juntando pessoas da população que queriam que aquilo desse certo. Ocorreu outros detalhes que interromperam isso, mas que era feita uma gestão a melhor possível dentro das possibilidades. Então, precisa da população também se envolver nesses problemas e não deixar que os outros se arrumem. Toda instituição, ela é difícil, ela trabalha sempre no vermelho porque ela é de doação. Presidente, onde o prefeito Márcio acerta na administração dele? Ô Marcos, eu não vou dizer acerta ou erra, mas eu vou dizer vai bem e não vai tão bem. Eu acho que ele vai muito bem na saúde, na educação e na assistência social. E na infraestrutura é onde seria o ponto fraco do prefeito, que é onde ainda não vai bem e que ele precisa trabalhar isso um pouco mais, né? Então, os lugares que vão indo bem é só administrar. E os lugares que vão indo mal, vamos ter que se empenhar um pouco mais para poder tornar isso de médio a bom. Nesse caso da infraestrutura, que a gente falou há pouco, a questão do asfalto aí da cidade, o que precisaria? É lógico, fazer obra, mas a obra acontecer, quem está ali no dia a dia, a gestão, assessores, onde não está indo bem? Marcos, outra vez eu digo que é um conjunto. Por quê? O prefeito, quando ele recebe um recurso e disponibiliza esse recurso para a obra, a intenção dele é a melhor possível. Ele quer que aquilo fique o melhor e mais bonito possível. Só que passa na mão de várias pessoas. Passa na mão do assessor, do executor, do projetista, do engenheiro, enfim. E se um deles não faz bem o papel, ou dois, ou alguns não fazem o papel certo, o resultado lá no fim, ele é de médio a ruim.
Mas o prefeito soltou de uma boa intenção. Só que ele não consegue soltar a obra e executar a obra. É por isso que ele tem uma equipe. Então precisa mexer no posicionamento da equipe para poder ver se o resultado final fica um pouco melhor. Por quê? Porque não sei se trocar ou reunir melhor, ou treinar, capacitar melhor. E se for o caso, trocar, né? Eu sempre digo que nós temos um time de futebol. Tem aquele jogador que ele é excelente, mas naquele dia ele não joga bem. Então, de repente, você precisa substituir ele e colocar um outro para ver se joga melhor. Então, eu vejo assim, é sempre um trabalho em conjunto. Presidente, o que a população pode esperar do senhor como vereador nos próximos 2 anos, como presidente da Câmara nesses próximos 2 anos? Ô Marcos, eu vou me empenhar ainda mais. Eu muitas vezes tenho algumas frustrações porque eu gostaria de contribuir mais, mas o sistema, as condições e as leis não deixam eu atravessar algumas barreiras porque são de outros poderes. Então eu tenho que me limitar àquilo que me foi dado para fazer e fazer o melhor possível. Não é o melhor que tem no mundo, mas o melhor que eu tenho para dar. Então eu pretendo trabalhar conversando mais com os outros poderes para buscar alternativas e possibilidades da gente fazer uma gestão melhor em conjunto, apesar de ser poderes independentes, mas cada um tem sua função e unidos fazemos mais. Então a gente buscar dentro dessas reuniões e tudo, trazer uma situação melhor para parar de acontecer os problemas que muitas vezes acontecem por falta de comunicação. Presidente, para finalizar, o senhor tem intenção de se candidatar a vice, a prefeito, continuar na Câmara? Quais as suas intenções para frente? Ou não tem pensado nisso ainda? Ô Marcos, não, falar que não pensa é difícil. A minha posição é querer ajudar o município. Hoje me propus como vereador aí, né? E estou conseguindo dar minha contribuição dentro dos meus limites também, né? Que são os limites administrativos. E, assim, eu acho que está um pouco cedo para mim saber ainda um posicionamento em relação ao vereador, prefeito, vice-prefeito, ou às vezes até um assessor. Mas que eu gostaria de continuar contribuindo com a cidade, porque vejo a possibilidade de construirmos uma cidade melhor, e isso é meu desejo. O prefeito Márcio ele não pode se candidatar mais por conta da reeleição. Alguns dos adversários dele fortes da última eleição hoje tem ali algum problema de impedimento, outro, mas daqui a 2 anos a gente não sabe. Então por isso que se especula muito que não se tem adversário. O senhor vê candidatos fortes hoje, nomes diferentes, ou está para surgir um nome aí para ter assim, uma disputa? Para se disputar. Ô Marcos, hoje está muito aberto essa questão, né? Nós vimos de uma política, como é que eu posso dizer? Uma política, um grupo grande político que trouxe a cidade até aqui, mas que eu estou vendo uma abertura para nascer um novo grupo político, para se formar com novas pessoas e buscar diferentes modos de administrar dentro das condições, para a gente construir uma cidade melhor. Então, assim, um sangue novo, um pessoal diferente. Não que não vá participar aí pessoas mais velhas. Por quê? Porque são pessoas que têm bagagem, mas que eu acredito que nasça um grupo novo aí na política. Ele vai nascer ou está nascendo? Eu acredito que ele já tem um início já. Eu acredito que ele já foi dado o pontapé inicial. Aí falta se organizar, se formar, trazer mais pessoas, né, agrupar mais pessoas, mais membros, mais pessoas que querem contribuir com a cidade para que isso se solidifique, né? O presidente está nesse grupo? Pretendo ajudar, pretendo estar, se for possível. Dependendo de como esse grupo se fizer, eu quero estar para contribuir. Presidente, obrigado pela conversa aqui com o MR Notícias. Um bom 2023 aí para o senhor e até uma próxima. Marcos, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo e você levando essas mensagens, essa entrevista até a população. E um 2023 para nós muito bom, com bastante paz, saúde e desenvolvimento.